A soberba precede a queda. Ah, Bulhões, mas é o Superman. Existe a Kryptonita. Bulhões, mas é Sansão. Existe Dalila. Ah, Bulhões, mas é Aquiles. Aquiles tem um calcanhar. Todos nós temos uma falha. Todos nós temos um ponto fraco. Todos nós temos uma vulnerabilidade. E aí o apóstolo Paulo, ele chega para nós e fala assim, galera, vou contar uma história para vocês. Eu tive uma experiência com Deus que ninguém teve. É mesmo, Paulo? Fui arrebatado. E cheguei até o terceiro céu e eu vi coisas inefáveis, ou seja, que não tem explicação, que nem é lícito ao homem falar. E aí, quando todo mundo olha para o cara e fala assim, mano, vai subir a cabeça de Paulo. Ele mesmo fala. E para que eu não me gloriasse, foi-me dado um espinho na carne. Uau. A qual orei 3 vezes e disse, Senhor, passa de mim. E o Senhor me respondeu, Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então, sim, e não foi uma vez, foram várias, até o momento em que eu entendi essa palavra. E eu entendi que o meu momento de fortaleza é o meu momento de fraqueza. Não a fraqueza de esmorecer e de desistir, mas a fraqueza de entender que se for só por mim, eu não posso. Que se for só pelos meus méritos, eu não vou longe. Porque uns confiam em carros, outros em cavalo, mas eu aprendi a fazer menção do nome do Senhor e a depender dele. Até porque numa obra, num canteiro de obra, se tiver todas as ferramentas e não tiver o mestre de obras, nada funciona também. E outra, cara, né? se não tiver o cara que leva o concreto... Ah, bom, mas hoje tem betoneira. Hoje. E os edifícios históricos, entendeu? A galera fala assim, ah, Bruno, mas era trabalho escravo. Alguns sim, claro. Alguns sim. Mas ainda assim era necessário de uma humildade, né? E eu acredito que quando a gente não tem essa humildade, né, podem acontecer 2 coisas. Por amor, Deus pode ali repreender você, ou ele pode deixar que você vá sozinho. E aí quando você vai sozinho é muito mais difícil, né? Caminho, né? E aí, cara, eu enxergo 2 coisas, né? Eu acredito que na nossa jornada existem 2 grandes desafios, as provações e as tentações. Na sua vida sempre vão ter 2 desafios, provações e tentações. Normalmente as provações vêm de dias difíceis. A provação está ligada à aflição, angústia, noite mal dormida. A parte da pressão. Exatamente. É essa pressão que vai ser exigida por problemas que talvez você não enxergue, entendeu? Por tempestades que vão acontecer na sua vida, por noites em claros que você vai passar. Então, naturalmente, essa pressão, essa dificuldade, né? Esses testes que nós vamos passar, eles tendem a exatamente testar quem nós somos e em quem nós cremos. Mas o problema é que a tentação, ela não vai vir para te pressionar. A tentação, ela vem para colocar você num estado de prazer. Então é muito natural que grandes homens não caem, não cedem por pressão. Muitos grandes homens, eles não cedem por provações, mas eles cedem por tentações. Que é um exemplo prático, você teve um sucesso, explodiu, e aí quando você ficou famoso lá, você Tentação. responde aquele direct que te mandam. Exato. Né? Daquela famosa lá. Exato. E eu lembro uma frase. Putz, cara. Que dizia assim, né? Quando o diabo ele não conseguir te atingir, ele vai te enviar uma mulher. Para alguns é uma mulher. Para outros não é uma mulher. Para outros é uma proposta de licitação. Entendeu? Para outros não é uma mulher nem uma proposta de licitação. É um homem. Para outros não é uma mulher nem um homem. Para outros é a glória, a fama. O rei Herodes se gloriou e se autodestruiu. Entendeu? Então o fato é que todos nós somos vulneráveis. E o seu adversário, o meu adversário, sabe qual que é o seu ponto fraco. Então, quando a provação... A gente está em desvantagem. E aí, eu acredito que não é uma desvantagem. Porque o guarda que nos vigia, ele não dorme. Entende? Então, eu vou te contar uma palavra, cara, que faz tempo que eu não leio. A última vez que eu chorei, eu tinha uma crise de choro, a última vez que eu li. Jesus, ele já estava chegando a sua hora. Ele reúne os discípulos para a última ceia e ele diz, né, um de vocês vão me trair. Olha que, imagina, que palavra dura, né?
Você está com um grupo 12. ali de 13 pessoas. Né? Jesus e os 12. E Jesus olha para todos e fala assim, um de vós vai me trair. E ali, obviamente, de maneira humana, as pessoas elas costumam acreditar que os personagens são super-heróis, né? Mas eles são humanos. Tem personagem na Bíblia que teve depressão, tem personagem na Bíblia que pensou em suicídio, tem personagem bíblico que se suicidou, entende? E naquele momento de angústia, naquele momento de aflição, Pedro chega para Jesus e fala assim, Senhor, mestre, se preciso for, eu vou para a cruz com você. E Jesus olha no olho de Pedro e fala, Pedro, antes que o galo cante, 3 vezes você vai me negar. E aí a galera conhece essa parte, né? Mas a parte que eu quero dizer a você sobre essa desvantagem é que Jesus olha para Pedro e fala assim, Pedro, Satanás pediu para cirandar você igual um joio. Ele está falando assim, Satanás ele pediu para dançar com você. Assim como talvez tenha dançado com Judas, né? Ele olha no olho de Pedro e fala assim, mas eu intercedi por você, para que a sua fé não esmorecesse. Você tem noção do que é Jesus olhar no seu olho e dizer assim, eu sei que você não vai aguentar. E por saber que você não vai aguentar, eu orei por você. Ó. Uau. Nós temos o Espírito Santo que E por que ele não fez intercede isso por com nós. Judas também, irmão? Agora me Eu pensa acredito que nisso, são vamos colocar em pecados, né? São pecados diferentes e são ações diferentes. Porque o problema do pecado, Vini, não é só o pecado, é o que a gente faz depois do pecado. O Pedro, ele nega, Judas, ele trai. São coisas diferentes, claro. Só que o problema é que quando Judas nega, ele se culpa e ao invés de se aproximar de Jesus, ele se afasta de Jesus. E Pedro não, ele busca se aproximar, ainda que esteja constrangido. Usaram o mesmo livre-arbítrio com decisões diferentes. Exato, e aí para alguns vai ser o livre-arbítrio, para outros não existe livre-arbítrio, né? Para os calvinistas não existe livre-arbítrio, né? Essas coisas estão determinadas, então Judas era perdido e sempre foi, e Pedro era salvo e sempre foi. Só que independente, né, da questão da eleição ou da predestinação, as pessoas elas não entendem uma coisa. Existe uma crença de que o pecado te afasta de Deus. E isso não é real. Entende? Não, vou refazer a fala. Existe uma crença de que o seu pecado afasta Deus de você. Então você pecou, Deus se afastou de mim, Deus se afastou de mim. Mas na verdade é o inverso. O pecado faz com que você se afaste dele. Porque na parábola você não vai ver a ovelha, o pastor saiu aí da ovelha, foi longe da ovelha, e aí depois ele voltou. Não, é a ovelha que se perde. É a ovelha que vai embora. Entendeu? É Judas que vai embora. Então eu acredito que essa é a diferença. E sobretudo, né, culpa e arrependimento. Acho que Judas ele sente uma culpa. E a culpa, ela destrói. Enquanto que o arrependimento, ele possibilita para você a ressurreição.